Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre as histórias de mulheres e homens negros. Nessa temporada, contamos com o financiamento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP. Gira Podcast, onde o saber circula. Imagina a cena. 12 formandos de uma turma de medicina posando, bem orgulhosos, para uma fotografia. Entre eles, 9 mulheres e 3 homens. A maioria com olhares sérios, de braços cruzados, numa postura firme, confiante, altiva. Lá no fundo da imagem, um deles se destaca. Ergue os braços em formato de X sobre o peito. O mesmo gesto imortalizado pelo herói de Wakanda no filme Pantera Negra. E só para registrar, todos na imagem são pessoas negras. Essa é a fotografia da turma de formandos em medicina da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. O retrato foi feito em 2019 e viralizou nas redes sociais. Foram milhares de compartilhamentos, comentários, reações. Se bater a curiosidade, é só digitar no buscador de internet, essa imagem aparece fácil. A medicina, como a gente sabe, historicamente é uma profissão elitizada, marcada pela presença quase exclusiva de pessoas brancas. Mas isso vem mudando, com as políticas de ações afirmativas, como a lei de cotas. E com isso, um novo cenário começa a se desenhar. Como explica a médica Tayana Barbosa, formada na primeira turma de medicina da UFRB. Voltar para minha cidade como médica formada em um curso que historicamente é frequentado por pessoas brancas da elite e da alta classe, para mim significa uma forma de resistência e também eu me vejo como um exemplo para que outras pessoas como eu consigam alcançar o ensino superior, que não seja medicina, mas consigam alcançar o ensino superior. Cada vez mais, pessoas negras ocupam as salas da universidade e depois os consultórios e os hospitais, lugares que por muito tempo lhes foram negados. Agora, imagina outra fotografia, dessa vez de 1909. Essa imagem você pode ver no nosso Instagram, no @girapodcast. É um retrato em preto e branco, daqueles clássicos de rosto e busto. Uma mulher com olhar sereno e expressão plena. Ela tem os cabelos presos sob o capelo, aquele chapéu de formatura. Ela veste uma beca preta, com um jabor branco no pescoço, símbolo da conquista acadêmica. E essa mulher é Maria Odília Teixeira, a primeira médica negra do Brasil. No interior da Bahia, em 1884, 4 anos antes do fim oficial da escravidão no Brasil, uma época em que liberdade ainda era uma palavra que efetivamente expressava a experiência de poucas pessoas negras. Foi ali, em São Félix, no Recôncavo Baiano, que nasceu Maria Odília Teixeira, filha de Josefina Luísa Palma, uma mulher negra e alforriada, e de José Pereira Teixeira, um homem branco, médico e de família tradicional. Maria Odília cresceu entre 2 mundos, um deles, o da herança negra, o outro, o do prestígio social e das instituições de poder, que até então pouco contavam com a presença de uma mulher negra dentro delas. Desde cedo, ela foi incentivada a estudar. Frequentou o ginásio da Bahia, onde aprendeu matemática, biologia, línguas estrangeiras, matérias que naquela época eram consideradas coisas de homem. Ela teve 4 irmãos, 3 homens, Tertuliano, José e Joaquim. Todos seguiram profissões de prestígio, médicos, advogados, doutores e uma irmã, Maria Etelvina. Sobre ela, quase nada se sabe.
Quem nos ajuda a entender esse silêncio é a historiadora Maiara dos Santos. Ela explica que na sua pesquisa, Josefina, a mãe de Odília, por ser uma mulher negra e ex-escravizada, foi apagada da história da própria família que ajudou a construir. O mesmo aconteceu com Etelvina, lembrada apenas por cuidar do pai doente. Cuidar, nesse contexto, era quase o único espaço possível para as mulheres. Enquanto o mundo dizia que o conhecimento, o poder e a palavra eram coisas que pertenciam aos homens. Quando decidiu entrar na Faculdade de Medicina da Bahia, Maria Odília sabia que seria difícil, apesar de já existirem alunos negros na universidade. Ela foi a primeira mulher negra a estudar na Faculdade de Medicina da Bahia. E para completar, na virada do século XX, a medicina brasileira ainda estava muito mergulhada nas ideias do racismo científico. Essa medicina tentava explicar a desigualdade através da cor da pele. Ser mulher, ser negra e querer ser médica era basicamente desafiar a estrutura inteira da sociedade, mas ela persistiu. Durante 6 anos de formação, contou com o apoio do irmão mais velho e em 1909, Maria Odília Teixeira se formou médica. A tese de formatura dela tratava de cirrose alcoólica. Um tema simples, talvez, mas a forma como ela escreveu foi tudo menos simples. Enquanto a ciência da época associava doenças à raça, Odília fez o contrário. Escolheu olhar para a doença como um problema humano, não racial. Foi um gesto ousado, pautado pelo saber científico e profundamente político. Depois de se formar, Maria Odília precisou encarar mais um desafio: iniciar a vida profissional na medicina, algo raro para mulheres e inédito para uma mulher negra. A jovem médica sabia que precisaria enfrentar desconfianças para se firmar, conquistar pacientes e respeito. Cada gesto importava. Qualquer deslize poderia custar sua reputação. Durante o primeiro ano, como médica, ela trabalhou em Ilhéus. Atuava junto do pai e do irmão Joaquim, uma estratégia comum entre médicos iniciantes que buscavam experiência e clientela. Mas havia algo a mais nessa história. O patriarcado aparecia de maneira camuflada em práticas como a proteção. Quem nos ajuda a entender novamente a vida de nossa personagem é a historiadora Maiara Priscila. Ela disse na sua pesquisa que ter o pai e o irmão como colegas certamente ajudou Maria Odília a se firmar, mas também revela de forma sutil como a sociedade tutelava as mulheres. E os jornais da época deixavam isso ainda mais evidente. Logo após sua formatura, o jornal A Ordem publicou uma matéria sobre a conquista de Odília. Transmitimos com efusão da alma sinceros parabéns à distinta conterrânea, associando-nos às alegrias de seu extremoso genitor, o doutor José Pereira Teixeira, e de seus dignos irmãos. Nenhuma palavra sobre a mãe, nenhuma menção à irmã, nos elogios, só os homens da família. Mesmo assim, Odília seguiu adiante. Com o tempo, conquistou clientela e fama. O mesmo jornal passou a chamá-la de médica estudiosa, distinta e humanitária. Essas conquistas abriram uma nova porta. Ela foi convidada a lecionar na Faculdade de Medicina da Bahia, a mesma onde havia se formado. Em 1914, 5 anos após sua formatura, Maria Odília voltou à instituição. Encontrou um espaço ainda dominado por homens, mas agora ela estava em outro lugar. Era professora,
parteira da maternidade da faculdade, uma referência. A cidade de Cachoeira, onde atuou com destaque, lamentou sua saída quando ela pediu exoneração em 1917. O motivo? Acompanhar o pai, que buscava melhores condições de saúde na cidade de Irará. Lá, Maria Odília voltou a clinicar e também conheceu Eusínio Lavige, homem branco de uma das famílias mais conhecidas de Ilhéus. Ele se apaixonou, pediu Maria Odília em casamento e ela recusou. Sabia o peso do preconceito racial nos casamentos entre brancos e pessoas negras, algo que sua própria mãe havia sentido na pele, e também carregava o estigma de ser uma mulher médica, profissão vista como masculina. Mas depois de insistência e conselhos de pessoas próximas, Maria aceitou o pedido. Casaram-se. E pouco tempo depois, ela decidiu encerrar sua carreira na medicina. Mesmo com os apelos do marido, Maria preferiu se dedicar à nova família. Nos anos seguintes, nasceram 2 filhos, e Maria Odília seguiu com eles até o seu falecimento em 1971. Ela pode ter seguido o caminho considerado natural para as mulheres do seu tempo, mas sua trajetória foi tudo menos comum. Maria Odília Teixeira abriu portas, enfrentou barreiras e escreveu com sua própria vida uma nova página da história da medicina no Brasil. Quer saber mais sobre os nossos personagens? Segue a gente no Instagram, no @girapodcast. Roteiro: Maria Emília Vasconcelos, Amanda Neves e Ian Lopes. Produção: Amanda Neves, Karine Oliveira e Ian Lopes. Locução: Maria Emília Vasconcelos e Luiz Henrique Farias. Na técnica, Alma Gesto Produtora. O Gira Podcast é um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP.